Então, iniciamos mais um estudo da mediunidade. Vamos dar continuidade aqui. Capítulo 25 das evocações, item 279. Começa para nós, Letícia, por favor. Ninguém exerce ascendente sobre os espíritos inferiores, senão pela superioridade moral. Os espíritos perversos sentem que os homens de bem os dominam, contra quem só lhes oponha a energia da vontade, espécie de força bruta, eles lutam e muitas vezes são os mais fortes. Há alguém que procurava dominar um espírito rebelde, unicamente pela ação de sua vontade, respondeu aquele: deixa-me em paz, com teus ares de matamouros, que não vales mais do que eu. Dir-se-ia um ladrão a pregar moral a outro ladrão. Há quem se espante de que o nome de Deus, invocado contra eles, nenhum efeito produz. A razão desse fato deu-no-la São Luís, na resposta seguinte: o nome de Deus só tem influência sobre os espíritos imperfeitos, quando proferido por quem possa, pelas suas virtudes, servir-se dele com autoridade. Pronunciado por quem nenhuma superioridade moral tenha com relação ao espírito, é uma palavra como qualquer outra. O mesmo se dá com as coisas santas, com que se procure dominá-los. A mais terrível das armas se torna inofensiva. Saúde. A mais terrível das armas se torna inofensiva em mãos inábeis a se servirem dela, ou incapazes de manejá-la. Bom, então essa questão aqui, vamos pensar o seguinte: de encarnado para encarnado, alguém que... Porque assim, o que a gente precisa entender com relação aqui na Terra, de encarnado com encarnado? Às vezes uma pessoa mais inteligente consegue enganar uma pessoa que tem um coração bom, mas que não tem aquela malícia, não tem aquele discernimento. Por que isso acontece? Porque aqui na Terra, tirando os missionários, os espíritos, né, que provam sua elevação pela sua força moral, na maior parte dos casos nós estamos ali na mesma faixa vibratória, né? Um pouco mais, um pouco menos. Então, por a gente estar mais ou menos nivelado, a gente não tem aquele espírito que possui aquela pessoa que possui uma autoridade moral. Por exemplo, se a gente fosse no Chico, a gente ficava sem graça, ficava meio travado, porque a gente sentia um ar de superioridade. Então você fica até meio sem saber o que fazer. Sabe quando a gente está conversando com alguém e a gente fica até meio sem jeito, fica sem graça de falar? Por exemplo, é como se a gente fosse falar com um superior no trabalho e às vezes a gente fica meio sem jeito de falar com o superior, ou fica medindo as palavras. Então, a superioridade moral é mais ou menos nesse sentido. A gente vai se dirigir à pessoa, a gente fica meio sem jeito, assim, né? Fica meio sem graça e parece que a pessoa tem um magnetismo que faz com que a gente não fique tão à vontade, assim, né? Isso acontecia muito nas famílias que os pais tinham uma superioridade moral muito grande e os filhos tinham até medo, né? Tinham um respeito muito grande. Hoje, por que isso não acontece tanto? A gente tem, por exemplo, filhos que às vezes não obedecem aos pais, questionam, porque os pais, com relação aos filhos, estão na mesma, ou às vezes o filho é até mais elevado.
moralmente. Então, os pais têm essa dificuldade justamente porque não está numa diferença mais tão grande de faixa, igual antigamente. Porque algumas gerações atrás a gente teve um conjunto de espíritos que a gente percebe assim, nossos avós, bisavós, que eram diferenciados, que eram assim vamos dizer assim, moralmente falando, mas eles eram de uma, como é que fala, gente? De uma geração diferente. E isso acontece muito, Mas isso espiritualmente? espiritualmente falando. Isso acontece muito porque existem gerações que quando às vezes encarnam um espírito muito elevado, e aí nessa geração reencarna espíritos ali um pouco abaixo ou próximos ali para compor aquela geração. Por exemplo, a geração que o Chico nasceu, 1910, foi uma geração muito boa. Os nossos avós, Mais ou menos, né? Avós ou até bisavós, né? Uma geração muito boa de espíritos elevados que precisava ali para compor aquela geração ali, aquele momento ali. Então, nessa geração tinha essa autoridade moral muito grande. Igual essa geração atual. Não é? Qual? Essa atual? Essa atual, não é? Os espíritos que estão encarnando agora, depois de. Os nossos filhos falando. Que o Chico falava o seguinte, que a geração atual ela é muito inteligente, só que precisaria apresentar Jesus para elas. Então já é uma questão de espíritos inteligentes, espíritos muito assim, espertos, questionadores, de inteligência. De moral, a gente tem que direcionar eles. De moral não está muito... Diferente da gente. Exatamente por isso que eu falei que tá... Por que eles não obedecem? Porque está mais ou menos na mesma faixa. Faz bagunça, porque é difícil conseguir respeitar, porque está mais ou menos na mesma faixa. Então, por isso que ele fala ali que quando alguém procura domar um espírito rebelde, só que está na mesma faixa que ele, não vai surtir muito efeito. Agora, quando a pessoa... Porque, por exemplo, na desobsessão, por que dá certo? Quando o médium de esclarecimento está lá falando e pede, por exemplo, agora eles vão te levar, agora você vai com eles, e às vezes o espírito nem quer ir, mas ele acaba indo. Por que dá certo? Porque o esclarecedor, ele é só um médium. O espírito está obedecendo, na verdade, é o orientador que está inspirando o médium. Ele não está obedecendo o médium em si, entendeu? Então o médium ali, ele está sendo inspirado, ele está obedecendo a equipe espiritual que tem uma superioridade moral muito grande, e aí eles obedecem, porque não tem como. Por isso que na nossa evolução espiritual, a única hierarquia que funciona é a hierarquia moral. Por exemplo, aqui na Terra, às vezes a gente pode ter um chefe, profissionalmente falando, que não é mais evoluído que a gente. A hierarquia é só material. Mas espiritualmente falando, enquanto a gente está evoluindo, a única hierarquia que existe é a hierarquia moral. Então, por exemplo, se a gente estiver no nosso lar e for visitar um ministro, vamos supor que a gente que a gente desencarnou e foi para o nosso lar. Lembrando que o nosso lar é umbral ainda. Se a gente estiver no nosso lar e a gente for falar com o ministro, a gente pode ter certeza absoluta que o ministro ele é mais evoluído que a gente. Por quê? Porque o ministro ele só conseguiu estar ali por causa da elevação moral. Aí a hierarquia nesses lugares, inclusive de função, é hierarquia moral. Então a gente só consegue, por que o André Luiz, por exemplo, quando ele chega lá, ele começa limpando o hospital, né? Porque os outros trabalhadores tinham uma hierarquia moral além. Depois que ele foi se redimindo, né, dos excessos dele,
Porque o André Luiz é um espírito de alta hierarquia, claro que moral também, mas principalmente intelectual, porque a contribuição dele foi no aspecto científico, né? Então, só ver a vida do Carlos Chagas. O Carlos Chagas, ele teve muitas contribuições científicas, inclusive quem recebeu o Albert Einstein aqui no Brasil foi o Carlos Chagas, então ele tinha assim, uma hierarquia, vamos dizer assim, intelectual muito grande. Moralmente falando, ele cometeu alguns excessos, não quer dizer que ele não tem evolução moral, porque ele era um pai responsável, ele tinha cuidava da família, ele tinha a sua, ele atendia muitos pacientes gratuitamente, então ele tinha a sua hierarquia moral. Ele teve alguns excessos ali que ele teve que redimir. Então, à medida que ele foi desenvolvendo moralmente ou despertando moralmente, ele foi adquirindo novas funções. Até ele conseguir adquirir a função de médico novamente, demorou um tempo ali no nosso lar. Então, as pessoas que estão hierarquicamente em funções de governança, de responsabilidade maior, essas pessoas têm uma superioridade moral muito grande. Então, por exemplo, a veneranda é um espírito elevadíssimo. Hierarquia moral, por quê? Porque só vai comandar esses locais quem tem uma evolução maior. Por quê? Quando você vai conversar com uma pessoa assim, você naturalmente abaixa a cabeça e fica como se estivesse dominado magneticamente. Então, por isso que uma pessoa com autoridade moral consegue afastar, por exemplo, um espírito inferior instantaneamente, se ele quiser. Isso quando eu conversava com a Celeste. É? Toda vez que eu olhava para ela, tremia na base. Um negócio, uma sensação muito louca. Porque ela se sentia uma paz muito grande, né? Ela tinha essas pessoas do espiritismo da época do Vô Jarbas, Elias Barbosa, tinha aqui o Mercedes Chaves, Lito Chaves, esses claro que o Chico é o espírito superior, né? Está num nível muito acima, mas as pessoas ali que o apoiavam são espíritos elevados, de uma hierarquia moral muito grande. Então, por isso que o movimento espírita, na época deles, era muito mais organizado, porque eles tinham esse magnetismo, essa moralidade, que as outras pessoas, o que cabia para elas é sentar, escutar e obedecer. Vamos fazer isso aqui. E claro que eles tinham humildade, eles não obrigavam ninguém a fazer nada, né? Mas quando eles falavam, vamos fazer isso, as pessoas acatavam na hora. Então, conseguiam organizar pela força moralizadora dos seus pensamentos, dos seus atos. É igual, por exemplo, hoje, se a gente encontrasse o Emmanuel. O Emmanuel hoje está com 25 anos. Se a gente encontrasse o Emmanuel hoje, a gente ia ficar meio assim em choque, ia ficar meio diferente, constrangido, exatamente. Por quê? Não um constrangimento de ficar assim, mas um constrangimento moral, assim, constrangimento de você olhar uma pessoa assim e sentir um respeito tão grande que você não consegue sair do silêncio. É diferente. Vou falar por mim, eu me sinto envergonhado, que eu sinto, na verdade, quando eu vejo uma pessoa que tem uma paz de espírito muito maior, assim. É isso. É porque a palavra. Pelos meus defeitos, né? Uma pessoa tão pura, assim, tão boa. Mas não é isso aí, é porque a palavra que você consegue jogar para tentar definir isso, mas não é vergonha. É porque assim, vergonha, vamos dizer assim, não é uma vergonha ruim, entendeu? É uma vergonha boa, porque a gente percebe que aquele espírito está tão mais elevado que a gente fica se sentindo mal por nós, né? Então acho que é mais nesse sentido, né? Mas
Mas é um incentivo também para nós. É um incentivo porque é um incentivo da gente falar assim, não, vamos conviver com essa pessoa, porque se eu conviver com ela vai ser melhor ainda. Foi exatamente por isso que meu avô ficava sempre lá da Antusa. Claro que depois o Chico revelou que ela já tinha sido mãe dele em outras existências, mas por que que ele fazia tanta questão de todos os dias ir na Antusa, ficar do lado dela? Porque ela tinha uma autoridade, uma superioridade moral, então ele queria o tempo todo ali ficar absorvendo porque a pessoa que tem uma superioridade moral, quando você convive com ela, você acaba absorvendo, não por osmose que você fica bom também, mas você acaba absorvendo o exemplo dela. Então aquilo ali te alimenta positivamente, é um alimento espiritual aquilo ali, você se sente bem, você se sente incentivado, você fica... É igual, por exemplo, quando a Antusa conviveu com o Eurípides Barçanufo, porque quando ela era bem nova, ela já foi trabalhar com o Eurípides Barçanufo, trabalhou com ele até os 18 anos, se não me engano, 18, 20 anos. Então imagina a felicidade que é você trabalhar com o Eurípides Barçanufo todo dia. Então, e não digo que ela estava abaixo dele, não. Era mais ou menos ali, até porque o Chico falou que Antusa é um espírito elevadíssimo, moral. É porque aí você vai comparar um espírito elevadíssimo com outro, é difícil comparar, né? Porque Antusa, Eurípides Barçanufo, Bezerra de Menezes, todos espíritos da época de Jesus. Então é difícil você comparar, né? Claro que o Chico, que é João Evangelista, na época de Jesus ele já estava acima deles, né? Então por isso que o Chico veio para representar e para codificar o Espiritismo, porque era o espírito mais preparado que tinha. Então ele já está acima naturalmente, mas os outros que compõem, porque começou com 500 da Galileia, né? Começou com 12, depois 500. Então esses 500 são espíritos elevadíssimos, são espíritos grandiosíssimos. Aí, claro que desses 500 você separa dois, né? Que é o Espírito da Verdade e o Chico. Só que desses 500, se a gente tiver a oportunidade de conviver com eles, já seria assim uma benção, a gente tem que agradecer imensamente. É tipo, uma curiosidade assim, a escolha de serem espíritos que foram, tipo assim, que foram encarnados aqui no Brasil foi muito por conta de difundir isso no Brasil, ou por ser às vezes um país que o espiritismo já era mais, sei lá, mais acolhido assim do que outros lugares? Não, aí você tem que ler o livro que chama Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. O Brasil já estava destinado a ser o país que iria ser responsável por dar continuidade ao Evangelho. Então, o que Jesus fez? Isso, quando o Brasil foi descoberto, já tinha esse planejamento do Brasil ser o país que seria o representante do Espiritismo e do Evangelho, não só do Espiritismo, não, do Evangelho. Então, o planejamento foi o seguinte, isso falar no livro Brasil, Coração do Mundo. Os Estados Unidos seria o cérebro, parte intelectual, e o Brasil seria o coração. Então, então a árvore do Evangelho começou na Palestina. Depois ela foi transplantada para o Brasil. Só que antes de ser transplantada para o Brasil, já teria uma parte ali que ela seria, vamos dizer assim, regada ali na França para poder desenvolver. Mas o plano nunca foi continuar na França. Por isso que acabou lá. Então o que aconteceu? Na França foi só para codificar, porque ali era o centro cultural da época, então ali era o melhor lugar que tinha para que o Espiritismo fosse codificado, por isso que foi na França. Inclusive, Joana d'Arc, ela teve o papel lá justamente para proteger a França para a França não ser dividida, para a França não ser atacada, porque a França tinha essa missão. Então, Joana d'Arc, que é o Judas Iscariotes, tinha, ao mesmo tempo, a sua missão serviu para resgatar o seu passado
e a missão de proteger a França para que ela ficasse unida e íntegra, né? Depois Napoleão tinha a mesma missão de proteger a França para o Kardec, só que no final ele acabou, o orgulho acabou agindo e ele acabou desviando a sua missão, que era só proteger, não era ampliar, né? Não era, né, começar a expandir, era só proteger a França para o Kardec exercer a missão dele. E aí, depois que o Espiritismo foi codificado, todos os espíritos que estavam em volta de Kardec reencarnaram no Brasil. Porque no Brasil é que tinha que... Só que antes disso, antes do Espiritismo vir no Brasil, durante a codificação já tinha pessoas aqui. Inclusive, o próprio Bezerra já estava aqui, já estava tendo um movimento. Assim que Kardec codificou o Espiritismo, alguns anos depois, o Brasil já acolheu, já traduziu os livros, já começou a ter movimento para o Espiritismo desenvolver aqui. Depois já veio o Bezerra, já participou até da fundação do movimento espírita ali na FEB. Então já teve... a FEB tinha uma missão importante inicialmente no movimento ali, até que o Chico rompeu com a FEB, né, em 1966, 67 ali, que o Chico rompe com a FEB. Até essa data a FEB tinha um papel importante para difundir os livros do Chico e para o movimento espírita. Mas enfim, o Brasil antes do Chico, ele era dividido, porque ele tinha pessoas que priorizavam só a ciência e tinha pessoas que queriam saber só da religião. Então era um movimento dividido. Pessoas que seguiam vamos dizer assim, ideologias diferentes dentro do Espiritismo. Tinha gente que gostava do Lemarri, gente que gostava do Rustang, que eram coveiros do Espiritismo, mas tinham pessoas que gostavam, tinham pessoas que só queriam experimentação, que só queria a parte de fenômeno, a parte científica, tinha pessoas que só queriam a parte filosófica, e tinha pessoas que só queriam exclusivamente a parte religiosa, esquecendo o resto. Quando Chico nasceu e deu continuidade ao Espiritismo, à codificação, ele voltou para a questão do Espiritismo ser completo, ser ciência, filosofia e religião. Então, ele deu um direcionamento correto para a doutrina que estava meio perdido. Mas, de qualquer forma, como o Brasil era o coração do mundo, é o coração do mundo, a pátria do Evangelho, logo que o Espiritismo foi codificado, já começou a desenvolver aqui no Brasil, porque ele já tinha essa missão. E aí o Chico, ele pega e conclui o Espiritismo, e com as obras ele consegue mostrar como que deveria ser o movimento espírita e o Espiritismo, e aí sim dá continuidade aqui. Tanto é que lá na França e na Europa em si, porque hoje na Europa a religião está praticamente morta, não só o Espiritismo, mas a religião em si está praticamente morta. Então, até conseguir recuperar ainda vai demorar um pouquinho. Nos Estados Unidos há um certo esforço, né, do espiritualismo, não só de espiritismo, mas espiritualismo. E então eles estão caminhando a passos lentos. Qual que é o único país que caminha forte? É o Brasil. Por quê? Porque é aqui que é vamos dizer assim, o centro onde vai expandir e a luz vai... isso já acontece, né? A luz vai irradiando. A sua pergunta foi muito no porquê o Brasil também? Sim. Porque se a gente parar para pensar, sei lá, a gente escuta falar de muitos espíritos assim, né, que, tipo, evoluídos e sempre falando muito do Brasil, né? E aí eu fiquei, sei lá, pensando assim, sei lá, a gente não escuta falar tanto de outros lugares assim, né? Exatamente por isso, porque o Brasil, você leu o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria Evangelho, vai falar justamente sobre as questões históricas e espirituais de por que escolheu o Brasil. Isso aí veio desde a época lá do descobrimento,
que quando tem um espírito que chama Eliu, que ele que foi o espírito que, se não me engano, o Eliu foi o que descobriu as Américas, Cristóvão Colombo. Se não me engano, o Eliu foi o Cristóvão Colombo. Se eu não me engano, tem que ler o livro de novo. Mas o Eliu foi o escolhido por Jesus para poder desbravar o Brasil e poder cumprir esse papel do Brasil ser o coração do mundo. E esse negócio do Brasil ser o coração do mundo, isso já vem desde a formação do continente, porque já vem com o aspecto da natureza, aspecto alimentar, todos os aspectos já preparados para o Brasil cumprir esse papel. Então, isso é uma coisa já... Desde a formação, então, quando era Pangeia. Provavelmente, já desde a formação do mundo, o Cristo já tinha escolhido ali aquela região para ser o canal, assim, né? Porque a organização espiritual, né, desses espíritos angélicos vamos dizer assim, é muito antecipada, 10 mil anos antes, sabe? Uma coisa muito antecipada, porque se os espíritos das trevas já são organizados, os da luz, então, é uma coisa assim, muito antecipada já muito bem. Então, nenhum espírito das trevas consegue superar isso, porque já é uma organização muito bem feita já, né? De espíritos, né? Muito adiantados. Então, já tinha aí conta essa história do Eliu, de toda a preparação do Brasil, o Alves Cabral, toda a vinda das pessoas para cá, entendeu? Já tudo preparado. Até a questão dos escravos, né? Foi um resgate, não foi? Dessas pessoas que vieram para cá, que Foi. foram para cá, dos escravos, todos os resgates já planejados, né? Inclusive todos os desmandos que foram feitos com os escravos, as pessoas que fizeram estão resgatando isso, porque não precisava ter sido assim, dessa forma. No Né? caso, tipo assim, as agressões. As agressões, né? A forma como veio, né? De condições, né? Como eles vinham nos navios, passando fome, né? Chicote, então não precisava de ter nada disso. Então quem fez isso está até hoje resgatando isso. Às vezes nasce como negro e sofre preconceito, então tem todo tipo de situação que as pessoas, porque alguns não abusavam, alguns, apesar vamos supor que naquela época tinha escravidão. Então quem era dono de escravos, tinham pessoas que ajudavam, que eram bons com eles, que não abusavam. Agora, as pessoas que abusaram, aí elas sofreram, elas sofrem, muitos sofrem até hoje o resgate disso. Mas a questão dos escravos virem para cá também era importante por causa da miscigenação dos povos. Porque o Brasil, sendo o coração do mundo, precisaria ser miscigenação de todo mundo. Tanto é verdade que vem gente de tudo quanto é lugar. Aqui, hoje a gente é descendente de japonês, de italiano, de tudo quanto é jeito. De índio, de negro. Por quê? Porque até para a constituição física é importante ter essa miscigenação, porque com a miscigenação, até o corpo físico nosso vai progredindo, porque você junta várias qualidades porque cada raça tem uma qualidade, tem uma vantagem. Por exemplo, o negro ele tem uma disposição física muito mais avantajada, ele consegue correr mais, ele consegue ter mais força física. Então você vai juntando essas características de cada corpo, até no corpo você tem uma evolução. Então tudo isso foi planejado. Inclusive como ponto de acolhimento espiritual para os espíritos mais atrasados. Então, essa questão de hoje do Brasil ter essa corrupção sistêmica, um pouco é por causa que, como o Brasil é o coração do mundo, Jesus escolheu acolher os maiores assassinos, os maiores homicidas, os espíritos mais endividados vieram para o Brasil. Então, como que isso aconteceu? Na época do descobrimento, eles enviavam os presos.
Entendeu? Portugal enviava os presos, enviava as pessoas que eles não queriam no país, mandava tudo para o Brasil, porque era ao mesmo tempo uma forma de resgate para esses espíritos e uma forma de uma nova oportunidade, de restauração. Às vezes eles vinham, ou então muitos vinham por ambição, né? Ah, ali tem ouro, ali tem diamante, vou desbravar. Mas até isso foi planejado para que o Brasil chegasse no patamar que está hoje. Então, às vezes a gente acha assim, tá horrível, está tudo fora do lugar. Na verdade, está tudo dentro do lugar, está tudo certo. Porque tudo isso era necessário para que a gente pudesse ter uma condição material e moral para cumprir com o nosso compromisso. Então, todos nós que nascemos no Brasil, nascemos justamente para que nós possamos evoluir moralmente. Por isso que a gente passa por essa série porque esse é o objetivo do Brasil. A gente reencarnou no Brasil para a gente evoluir moralmente. E somos os mais necessitados. Então, se você ler o livro, você vai pegar bem essa questão aí desse processo de organização. Mas por que isso tudo é importante? Porque um espírito só consegue agir, influenciar o outro, se ele tem algum tipo de superioridade moral. Mas então como é que a gente é obsidiado? A gente é obsidiado porque a gente abaixa a nossa vibração, entendeu? E aí quando a gente abaixa a nossa vibração, vamos supor que eu tenho um defeito. Se eu pego e tento combater esse defeito, o espírito que tenta me influenciar, ele não vai conseguir porque eu estou tentando combater ele. Mas se eu deixo o meu defeito e deixo correr e não fico preocupado e uso até ele para o mal, aí o que eu faço? Eu diminuo a minha vibração e eu permito que o espírito consiga me obsidiar. É por isso. Então, a gente tem uma faixa vibratória. Então, por que o espírito consegue obsidiar o outro? Às vezes é um espírito até mais atrasado que a gente, mas por que consegue? Porque a gente está numa faixa. Não é uma linha reta, entendeu? Todo mundo da Terra está numa linha reta. Não, a gente está numa faixa. Às vezes eu estou numa faixa melhor e o outro... Mas a minha parte inferior, se eu abaixar a minha faixa, eu posso ficar abaixo do outro, entendeu? Então, vamos supor que eu esteja aqui e o espírito esteja aqui. Então tem uma parte aqui, que se eu abaixar a minha faixa, o outro espírito consegue atuar em mim, entendeu? Porque é uma faixa vibratória de frequência. Então, o que acontece quando eu consigo elevar uma escada na escada evolutiva? A minha faixa, vai um pouquinho para cima e outra para cá. Então, eu subo, a minha faixa sobe como um todo. E aí, se eu consigo subir bem, o espírito inferior não consegue mais ter acesso. Porque aí, eu saio fora da faixa de influência dele. Como que a gente consegue isso? Evoluindo moralmente. Vencendo as nossas imperfeições. Por isso que Jesus, quando ele chegava ali, tinha um menino obsidiado. Lembra essa história da criança obsidiada que chega até ele? Jesus fala assim, até quando vocês vão ficar nessa situação? Afaste-se dele. Na hora que Jesus fala isso, ele vai na hora. Por quê? Autoridade moral. Então, se alguém com autoridade moral... Então, por isso que ele fala assim, que a ferramenta depende com quem está manuseando. Então, se a pessoa não tem autoridade moral, ela pode ter a melhor ferramenta que tiver. Ela não vai conseguir fazer nada. Agora, se for um espírito elevado moralmente, na hora que ele falar, o espírito já... O magnetismo é tão grande que o espírito ele obedece na hora. Ele não consegue ter forças para vencer. É como se fosse uma... Como é que eu vou exemplificar isso? Porque o pensamento é energia, né? Vibração. Então, quando aquele espírito joga aquela vibração, ele não consegue ir contra aquilo ali. Ele é constrangido a obedecer, não tem jeito. Então, é isso que acontece. Não sei se ficou claro, se... Por isso que o São Luís fala aqui,
O nome de Deus só tem influência sobre os espíritos imperfeitos, quando proferido por quem possa, pelas suas virtudes, servir-se dele com autoridade. Aí tem efeito. Então, se não tem autoridade, se não tem superioridade moral, não tem nenhum tipo de influência. Alguém ficou com alguma dúvida nessa parte? Então vamos lá. Bárbara, lê para nós, por favor. Linguagem de que se deve usar com os espíritos. 280. O grau de superioridade ou inferioridade dos espíritos indica naturalmente em que tom convém se lhes fala. É evidente que, quanto mais elevados eles sejam, tanto mais direito têm ao nosso respeito, às nossas atenções e à nossa submissão. Não lhes devemos demonstrar menos deferência do que lhes demonstraríamos, embora por outros motivos, se estivessem vivos. Na Terra, levaríamos em consideração a categoria e a posição social deles. No mundo dos espíritos, o nosso respeito tem que ser motivado pela superioridade moral de que desfrutam. A própria elevação que possuem nos coloca acima das puerilidades das nossas fórmulas bajulatórias. Não é com palavras que se lhes pode captar a benevolência, mas pela sinceridade dos sentimentos. Seria, pois, ridículo estarmos tratados dos títulos que os nossos usos consagram para a distinção das categorias e que porventura lhes lisonjeriam a vaidade quando vivos. Se são realmente superiores, não somente nenhuma importância dão a esses títulos, como até lhes desagrada que os empreguemos. Um bom pensamento lhes é mais agradável do que os mais elogiosos epítetos. Se assim não fossem, eles não estariam acima da humanidade. O espírito de venerável eclesiástico, que foi na terra um príncipe da igreja, homem de bem, praticante da lei de Jesus, respondeu certa vez a alguém que o evocara, dando-lhe o título de Monsenhor. Deverias ao menos dizer ex-monsenhor, porquanto aqui um só Senhor há, Deus. Fica sabendo, muitos vejo que na terra se ajoelhavam na minha presença, diante dos quais hoje me inclino. Quanto aos espíritos inferiores, o caráter que revelam nos traça a linguagem que devemos usar para com eles. Aos que, embora inofensivos e até delicados, são levianos, ignorantes, estouvados. Dar-lhes tratamento igual ao que dispensamos aos espíritos sérios, como fazem certas pessoas. O mesmo fora que nos inclinarmos diante de um colegial ou diante de um asno que trouxesse barrete de doutor. O tom de familiaridade não seria descabido entre eles, que por isso não se formalizam. Ao contrário, acolhem-no de muita boa vontade. Entre os espíritos inferiores, muitos há que são infelizes. Quaisquer que sejam as faltas que estejam espiando, seus sofrimentos constituem títulos tanto maiores à nossa consideração, quanto é certo que ninguém pode lisonjear-se de lhe não caberem essas palavras do Cristo. Atire a primeira pedra àquele que estiver sem pecado. A benignidade que lhe testemunhemos representa para eles um alívio. Em falta de simpatia, precisam encontrar em nós a indulgência que desejaríamos estivessem conosco. Os espíritos que revelam a sua inferioridade pelo cinismo da linguagem, pelas mentiras, pela baixeza dos sentimentos, pela perfídia dos conselhos, são indubitávelmente menos dignos do nosso interesse do que aqueles cujas palavras atestam o seu arrependimento. Mas, pelo menos, devemos-lhes a piedade que nos inspiram os maiores criminosos, e o meio de os reconduzirmos ao silêncio consiste em nos mostrarmos superiores a eles, que não confiam senão nas pessoas de quem julgam nada terem que temer, porquanto os espíritos perversos sentem que os homens de bem, como os espíritos elevados, são seus superiores. Em resumo, tão irreverente seria
aprendemos a conhecê-lo e esse conhecimento nos deve guiar em nossas relações com os que o habitam. Os antigos, na sua ignorância, levantaram-lhes altares para nós, eles são apenas criaturas mais ou menos perfeitas, e altares só a Deus se levantam. Muito bom. Então, primeira coisa, como que a gente deve lidar com os espíritos, né? Então, aqui, primeiro, a gente não deve ter a mesma deferência, né? Um espírito superior, um espírito elevado, para um espírito... Você não vai ter a mesma deferência que você tem com um espírito superior, né? Então, vem um espírito mais elevado, ele fala que não precisa você tratar também igual você trata alguém da terra, né? Falar assim, Vossa Excelência, né? Colocando títulos, qualquer coisa nesse sentido, porque para eles o que mais importa é o pensamento, até porque eles percebem, leem o pensamento. Então, ter esse respeito pelo pensamento, né? E agora sim, no momento que a gente estiver conversando com eles, é claro que a nossa conversa tem que ser aquela conversa respeitosa, que a gente sempre procura ouvir mais, né? Ficar em silêncio e ter esse respeito mesmo com relação a eles, né? Não é nas palavras, né? Tem que ser pelo nosso comportamento, né? Agora, quando é espírito inferior, aí tem duas formas de a gente agir. Primeiro, né, o livro Desobsessão, o que fala? Que aqui que a gente coloca na desobsessão porque é o trabalho que a gente está em relação com os espíritos, né? Que a gente tem que ter, a gente não pode ter só o carinho com o espírito, porque senão vira anestesia, né? Que a gente tem que saber, dosar, né, a energia com o amor, né? A gente tem que ter esse equilíbrio para que a gente não fuja do nosso dever. Então, aí tem dois casos. Quando é um espírito que está em sofrimento, aí a gente tem que ter um carinho maior com eles. É igual quando Jesus fazia, né? Quando era um sofredor, Jesus ia lá, acolhia, abraçava, tinha mais carinho. Quando era um espírito fariseu, um espírito, né, ousado, que ficava na hipocrisia, aí Jesus era mais firme, né? Jesus falava de uma forma mais contundente. Então é assim que a gente tem que lidar. Então, quais são os dois casos? O espírito sofredor, ele já não tem carinho, entendeu? Quem está naquele momento ali que ele está resgatando, que ele está às vezes sozinho, quem que dá carinho para ele? Então a gente tem que ser mais calmo, dar mais carinho, falar que ele está bem, que ele está acolhido. Então a gente tem que ter esse olhar mais amoroso com ele. Quando é um espírito que está, igual ele fala aqui, que mente, que ele às vezes um espírito que está fingindo sendo alguma coisa, que não é, um espírito zombeteiro, leviano, aí a gente tem que ter um posicionamento mais firme com relação a ele. A gente não vai ficar fazendo deferência com um espírito que está, né, com intenções negativas, então a gente tem que ter um pouquinho mais de firmeza, um pouquinho mais de pulso, falar que, por exemplo, que tem guardas na reunião, que estão dispostos a prendê-lo, que aqui é uma casa que exige respeito, é um hospital, então tem que ter uma forma de tratamento um pouco mais severa. Claro que sem deixar de trazer o alívio, o amparo, falar coisas boas para ele tentar mudar aquela vibração que ele esteja. Então, por isso que é importante o estudo, para a gente saber separar, para a gente saber discernir como que a gente consegue trabalhar, né? Então, essa parte aqui, item 280, é uma aula de como se deve lidar com os espíritos, né? É muito importante essa parte aí. Por exemplo, para quem está estudando o livro de obsessão, essa parte ela aprofunda muito bem essa questão aí,
A gente não deve ficar preocupado com a linguagem em si, né? A referência à pessoa, né? Mas sim a forma como a gente vai tratar ela. Então, quando é um espírito superior, a gente trata com respeito, a gente trata com da mesma forma que a gente trataria um superior no trabalho, mas sem aquelas deferências, sem aquela preocupação, né, de nomes, mas mais no sentido de aquela deferência natural. A gente está conversando com alguém que a gente sabe que que tem mais experiência, que tem melhores condições que a gente. Por isso que muitas vezes quando a gente recebe a mensagem de espírito mais elevado, né, mensagem inicial a final, na maioria das vezes a gente só agradece, porque, né, não tem muito, vai falar o quê, né? É mais a gente escutar e agradecer, né? Então, por exemplo, as pessoas que conviviam com o Chico, eles tinham o maior cuidado, né, do que falar. Às vezes a pessoa queria falar alguma coisa, é até interessante, por quê? Porque o Chico tinha uma autoridade moral tão grande que ele já sabia até o que a pessoa estava pensando. Então, às vezes a pessoa queria pensar, queria perguntar uma coisa e na hora não conseguia perguntar. Por quê? Porque ela fica constrangida ali, ela não consegue nem exteriorizar o pensamento dela. Porque o Chico proibia, ele pegava e falava, e pelo pensamento falava, ó, isso aqui não, a pessoa até esquecia o que ela ia falar, o que ele ia perguntar. Então, é interessante isso, que quando a gente está falando com o espírito superior, que a gente tem que ter todo respeito, cuidado mas durante o trabalho, normalmente quem vai comunicar é um espírito necessitado, né? Então a gente tem que tomar só o cuidado de saber se aquele espírito está falando, se ele está enganando ou não, né? Porque normalmente a mensagem do espírito superior ele vem no momento inicial e no momento final, né, do trabalho. Mas a gente tem que ter em mente esse tipo de situação. Não são as palavras, e sim a sinceridade dos sentimentos. Então a gente não precisa ficar lisonjeando, né, falando de uma forma que poderia deixar ele vaidoso, porque para ele isso aí não faz diferença nenhuma, né? Por isso que ele fala aqui, né? Eles não dão importância e até desagrada. Então eles até sentem mal de ficar usando, né? Por exemplo, falar, doutor Bezerra, né? Um exemplo, né? Eles querem mais a sinceridade de sentimentos, né? Porque eles sabem o que a gente está pensando. O que mais? A parte aqui dos inferiores. Quando é um espírito leviano, ignorante, a gente tem que falar de uma forma que ele fala aqui, ó. A gente precisa se impor, mas no sentido assim, de demonstrar superioridade. Não é uma parte que ele fala isso? Deixa eu ver aqui. Hã? Aos que, embora inofensivos e até delicados, são levianos, ignorantes e topados. Quer esse tratamento igual aos que dispensamos aos espíritos sérios. Tratamento igual, aí não pode, né? Porque o mesmo foro que nos inclinarmos diante de um colegial, diante de um asno. Ou seja, a gente não pode ter essa deferência que a gente tem com, né? Mas o que eu queria deixa eu ver aqui. Aqui, quando é espírito de sofrimento, né, que a gente tem que ter benignidade, simpatia para com os sofrimentos dele. Agora aqui, ó, cinismo. Menos dignos do nosso interesse do que aqueles cujas palavras atestam o seu arrependimento. Mas, pelo menos, devemos-lhes a piedade que nos inspiram os maiores criminosos.
Aqui, e o meio de os reconduzirmos ao silêncio consiste em nos mostrarmos superiores a eles. E evitar de entrar num debate, alguma coisa assim, né? Com esses É, entrar em conflito, né? Ficar disputando. Ele tá com raiva, às vezes você dá razão, alguma coisa assim. No livro de Obsessão fala isso, né? Que muitas vezes, é, o Espírito está falando ali, principalmente o sofredor. A gente tem que mais escutar ele, porque está ali abrindo o coração, falando. Agora, esses que são os mentirosos, os irreverentes, né? Os zombeteiros, é, às vezes a gente até dá razão para eles, fala, não, tudo bem, você tem razão, por quê? Para ver se acalma, é a questão de acalmar a vibração, né? Você dá razão, igual você está dando uma razão para uma criança que está fazendo birra, você dá razão, não, tá certo, vem cá. Você dá razão para mudar ali a vibração, não é porque ele tem razão, né? Mas para modificar a vibração dele, né? Então, é importante isso mesmo, a gente entender, né, o tipo de comunicação e esse espírito, por exemplo, que está mentindo, a gente mostrar que a gente não caiu na mentira dele, né? A gente falar assim, olha, isso que você está falando não, né, não faz sentido nenhum, isso aí, os irmãos que estão aqui sabem o que está pensando, vamos ser honestos, porque aí ele já viu que a mentira dele não deu certo, né? Então, a gente conseguir lidar de acordo com a mensagem é muito importante. Ou a gente ser mais firme, né? Quando o espírito tiver, por exemplo, querendo bater na mesa, querendo, né, querendo atrapalhar o ambiente, a gente tem que ter mais firmeza, né? Olha, infelizmente você vai ser levado, eles vão te dar uma injeção aqui, toma essa água para você. Então, por isso que fala ali, que a gente tem que ter a mesma piedade, o mesmo sentimento quando a gente está falando com um criminoso. Nesse caso, esses espíritos assim, né? Porque aí, quando a gente está lidando com um criminoso, ao mesmo tempo a gente tem que tentar modificar o pensamento dele, para ele renovar os pensamentos dele, mas ao mesmo tempo a gente tem que mostrar a superioridade como? Como que ele fala ali que a gente tem que mostrar superior a ele? Mostrar que a gente está entendendo a maldade que ele quer fazer. Vamos supor que ele está querendo mentir, está querendo se passar para outra pessoa. A gente já de cara já fala assim, ó, aqui não vai adiantar você fazer isso, porque aqui não é o lugar. A gente já está se mostrando superior a ele, porque a gente está mostrando que a gente entende o que ele está querendo fazer, e que isso que ele está querendo fazer está errado, entendeu? Então, esse tipo de condução a gente só consegue trabalhando e vivenciando os trabalhos, a gente vai adquirindo essa malícia, a gente vai adquirindo essa experiência, né? Essa forma de entender, que é importante, né? Para o nosso discernimento, né? Tem a parte teórica, né? Que é a parte que a gente estuda para adquirir discernimento, e tem a parte prática, que é nesses trabalhos que a gente vai adquirindo esse discernimento. E nos trabalhos e no dia a dia também, né? A convivência, né? Com as pessoas, né? Que a gente vai conviver com pessoas assim também, né? Pessoas mentirosas, pessoas que são fofoqueiras, pessoas que abusam, que são fingidas, todo tipo de gente que a gente tem que saber também separar, né? É isso. Altares só a Deus se levantam, né? Que antigamente os antigos eles colocavam no patamar de deuses qualquer espírito, né? Até espírito inferior eles colocavam como deuses, né? Ah, o deus do sol, o deus do raio, deus não sei o quê. Quer dizer, os deuses eram todo tipo de espírito, né? Espírito ruim, espírito bom, eles chamavam de Deus, né? Eles colocavam no altar, né? E não é assim, né? A gente tem que ter veneração com os elevados, né? Eu imagino que o espírito
do vinho, né? Que aí era. Agora, agora quando era Deus da. Aí tinha os deuses que eram elevados, né? Porque eram espíritos elevados, né? Que aí tinha uma deferência, né? Diferente, né? Mas o interessante é que eles nivelavam, né? Todos os espíritos consideravam deuses e todos eles tinham veneração, né? Não fazia diferença, né? Então é isso. Então, semana que vem a gente começa no 281. Ó, deu 56 minutos. Hoje é dia